Olá pessoal, vamos à nossa aula de Biologia. Hoje analisando a matriz Ciências da Natureza e suas tecnologias, mais especificamente a Biologia. Vamos analisar a seguinte questão, que trata sobre dengue, uma doença que está a todo momento na nossa imprensa, né? Orientações para a utilização de peixes larvófagos para o controle do Aedes aegypti. Algumas espécies de peixes larvófagos que podem facilmente ser encontradas em rios brasileiros e que podem ser utilizadas em recipientes com diversos volumes de água são as seguintes. Então, pessoal, essa tabela apresentada no teste destaca a eficiência de algumas espécies de peixes larvófagos no combate à larva da dengue, a larva do mosquito da dengue. Então, a proposta é que o aluno tenha a capacidade de perceber qual é a eficiência disso, qual é a razão dessa técnica e quais as vantagens disso. E a pergunta vai ser colocada da seguinte forma: a utilização de peixes larvófagos no combate ao mosquito da dengue é uma técnica de controle biológico de pragas que pode o quê? Resolver definitivamente o problema da dengue nos grandes centros urbanos? Ora, pessoal, na verdade também a técnica é boa, mas não é tão boa assim, né? É claro que o peixe larvófago, ele pode combater o mosquito em alguns lagos, em alguns pequenos depósitos, né? Mas resolver definitivamente o problema não. A alternativa B, ela propõe que a utilização do peixe larvófago vai contribuir para a redução na contaminação do mosquito pelo vírus da dengue. Na verdade, não tem nenhuma relação. A contaminação do mosquito se dá pelos processos naturais que ocorrem na floresta. Na alternativa C, é proposto que a técnica do peixe larvófago vai contribuir para a redução da utilização de defensivos químicos na luta contra o mosquito da dengue, o que pouparia muitos ambientes aquáticos e suas respectivas cadeias alimentares de contaminação. E eis aí, então, a resposta correta. A grande vantagem dessa técnica é que se faz um controle biológico de pragas. Na medida em que o predador combate o mosquito, reduz-se a utilização de defensivos químicos, o que evita a contaminação do ambiente. Essa seria, portanto, a resposta correta. A afirmativa D propõe que o uso da técnica de peixe larvófago contribui para o aumento da biodiversidade de peixes em nossos rios e estuários, uma vez que a introdução de novas espécies sempre traz ganho para os ecossistemas. Aqui temos que ficar atentos, gente. Em biologia, sempre, nunca, todas as vezes, gente, isso é raro, não é comum. Sempre desconfie diante de uma afirmação como essa. A introdução de novas espécies normalmente traz problema e não ganho, porque o ambiente não está preparado para receber novas espécies. Não existem predadores, parasitas e competidores prontos esperando a nova espécie. Então, normalmente a introdução de nova espécie traz problema e não ganho. E para encerrar, a alternativa E, ela propõe que o uso da técnica de peixes larvófagos vai contribuir para a redução da contaminação do mosquito pela bactéria patogênica da dengue. Aqui, na verdade, nós temos uma pegadinha, né? Porque a dengue não tem ligação com bactéria. A dengue é uma virose, é uma doença cujo agente etiológico é um vírus. Então, razão pela qual essa alternativa está errada. Então, gente, recapitulando, a questão correta, então, é a alternativa C. Contribuir para a redução da utilização de defensivos químicos na luta contra o mosquito da dengue, o que pouparia muitos ambientes aquáticos e suas respectivas cadeias alimentares de contaminação. Vamos, então, à próxima questão. O desmatamento intenso, a urbanização desordenada de áreas rurais e as consequentes mudanças climáticas decorrentes de todo o processo colaboram para que doenças como a febre amarela se alastrem não só no Brasil, mas também em um grande número de países em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Toda a mudança no ecossistema, o aquecimento global, as chuvas intensas e o calor são facilitadores de doenças por vetores. Com relação ao desmatamento e ao aumento do número de casos de febre amarela em grandes centros urbanos, identifique a afirmativa correta.
Bom, gente, aqui é importante pontuar alguns aspectos sobre a febre amarela. Primeiro, é uma doença provocada por vírus. O agente etiológico é um vírus da família Flaviviridae, né? E importante também destacar que o vetor de transmissão é o mosquito Aedes, o mesmo mosquito da dengue. Ora, na medida em que o ambiente é desmatado, o mosquito perde o seu habitat. Uma vez sem habitat, uma vez que os seus habitats foram destruídos, ele se vê forçado a migrar para as novas regiões. Muitos deles acabam invadindo áreas urbanas e daí então o aumento do número de casos em zonas urbanas, justamente pela perda de habitat. A afirmativa A vai apresentar a seguinte proposição: o desmatamento reduz a disponibilidade de habitats para o mosquito transmissor da febre amarela, o que força o agente causador da febre amarela a trocar os hospedeiros habituais por hospedeiros eventuais que vivem nas cidades. Ora, gente, aqui nós temos uma pequena pegadinha, porque vejam, existe uma relação de especificidade entre o parasita e o hospedeiro. Não é normal que um parasita troque de hospedeiro. Ele tem geneticamente o seu condicionamento a um hospedeiro específico. Então essa troca é o que invalida essa afirmativa. Já a afirmativa B propõe que o corte indiscriminado de vegetação nativa ao redor dos grandes centros urbanos destrói o habitat natural do mosquito transmissor da febre amarela. Com isso, muitos mosquitos migram para regiões mais centrais das cidades, elevando o número de casos da doença, né? Então é justamente essa alternativa que o candidato tem que marcar, porque justamente é a análise que se faz. Na medida em que o desmatamento ocorre, um problema se associa, que é a migração do mosquito para os grandes centros, e aí então nós temos a doença se manifestando. Na alternativa C, em zonas desmatadas, as condições inóspitas levam a um processo de seleção natural dos mosquitos transmissores da febre amarela. Essa mudança, por sua vez, produz variedades virais cada vez mais resistentes à medicação, favorecendo a disseminação e a perda de controle da doença verificada nos grandes centros urbanos. Ora, gente, aí não é uma questão de seleção natural. Na medida em que há o desmatamento, o mosquito imediatamente procura novos ambientes, daí a contaminação do meio urbano. Na alternativa D, com o desmatamento, pequenos animais em seus habitats naturais migram para os ambientes urbanos e passam, juntamente com o mosquito, a transmitirem o vírus da febre amarela para os seres humanos. Ora, essa alternativa ela peca por causa disso. Quer dizer, o fato de o desmatamento acontecer não implica em dizer que o vírus vai trocar de vetor. Quer dizer, como houve o desmatamento, a alternativa D está propondo que o vírus trocou de vetor. Ele abandona o mosquito e passa para pequenos animais, como se isso fosse possível. Isso não acontece. Na alternativa E, o desmatamento abre enormes áreas que podem ser ocupadas por insetos urbanos. Uma vez nesses novos ambientes, esses insetos se contaminarão e passarão a ser novos vetores da virose. Ora, novamente essa afirmativa está falando semelhante à alternativa anterior. Ela está propondo que insetos diferentes se contaminem com o vírus e passem a ser vetores. Lembrem, há uma relação de especificidade entre o parasita e o hospedeiro. A troca de vetores, ela não acontece tão rapidamente assim na natureza. Então, recapitulando, a alternativa correta é a alternativa B. O corte indiscriminado de vegetação nativa ao redor dos grandes centros urbanos destrói o habitat natural do mosquito transmissor da febre amarela. Com isso, muitos mosquitos migram para regiões mais centrais das cidades, elevando o número de casos da doença. Você sabia que grande parte dos materiais que vão para o lixo pode e deveria ser reaproveitada? Plástico, vidro, lata de alumínio são alguns desses materiais. Infelizmente, um dos maiores desafios dos últimos tempos é o que fazer e onde colocar tanto lixo. Aproximadamente 400 milhões de toneladas de lixo são produzidas anualmente e uma pessoa produz cerca de 1 quilo de lixo por dia. Veja como reciclar seu lixo. Primeiramente, separe o lixo orgânico, lixo molhado, do inorgânico e lixo seco. Separe os materiais biodegradáveis, como descarte de verduras, cascas de frutas, pó de café, erva de chimarrão, folhas de árvores, inclusive o papel higiênico. Tudo o que não é reutilizado nas indústrias. No quintal de sua casa, faça um buraco que caiba todo o lixo separado. Insemine minhocas e em seguida coloque o lixo biodegradável que você separou em uma simples câmara no quintal, adicionando um pouco de terra por cima. Dessa forma, o lixo orgânico
será transformado em humus, o melhor adubo natural que existe. No processo de transformação de lixo orgânico em humus, ocorre a participação de vários organismos que interagem com o material, efetuando processos químicos e biológicos. Sobre esses processos, erramos quando afirmamos que... Afirmativa A. Os micro-organismos atuantes no processo de decomposição orgânica do lixo convertem moléculas como proteína, celulose e gordura em sais minerais, que podem servir de fonte de nutrientes para os vegetais. Ora, gente, essa afirmativa é totalmente verdadeira, é justamente o que acontece. O processo de decomposição é um processo realizado por micro-organismos onde ocorre a transformação de matéria orgânica em sais minerais. O processo é chamado de mineralização e é realizada pelos decompositores. São eles fungos, bactérias e até mesmo minhocas com animais maiores agindo nesse processo. A afirmativa B. A decomposição de matéria orgânica que originará o humus precisa ser coberta por uma camada de terra, porque esse processo é anaeróbio e não ocorre na presença do oxigênio. Ora, esta é a afirmativa correta. Vejam, gente, o processo de decomposição para a formação do humus, ele depende de micro-organismos e bactérias aeróbios, seres que precisam do oxigênio para realizar esse próprio processo. E a afirmativa diz exatamente o contrário, e o teste pede quando erramos. Erramos quando afirmamos que o processo é anaeróbio. A afirmativa C, a temperatura ambiente pode acelerar ou retardar o processo de decomposição orgânica do lixo, uma vez que o metabolismo dos micro-organismos é afetado por variações térmicas. Ora, gente, essa é uma das grandes máximas da ciência, né? Na medida em que a temperatura aumenta, a velocidade das reações químicas também aumentam. Quanto mais quente, mais rápida é a reação. Quanto mais frio, mais lentas são as reações que acontecem nos organismos. Assim, em dias mais frios, a decomposição se torna mais lenta. Na medida em que a temperatura aumenta, a decomposição também se acelera. É verdadeira, portanto, a afirmativa C. A afirmativa D. Em função da grande quantidade de lixo produzido nas grandes cidades, a compostagem se torna uma medida necessária, pois, além de gerar renda e empregos, diminui a necessidade do uso de aterros sanitários. Ora, na medida em que as pessoas tomam consciência e começam a participar reciclando e produzindo humus, muito lixo biodegradável deixa de ir para os aterros sanitários, economizando esses aterros para aquele lixo onde realmente se faz necessário. Então é uma medida bem interessante. E para muitos, como a própria afirmativa fala, gera renda. Tem gente que fazendo humus no seu terreno, acaba vendendo esse material para floricultura e para outras pessoas, porque o humus ele realmente é um adubo maravilhoso. Já a afirmativa E vai afirmar que materiais não biodegradáveis, como metais pesados, por exemplo, podem contaminar o humus e acabar sendo transportados para novos ambientes, onde podem entrar nas cadeias alimentares e concentrarem-se, principalmente nos últimos níveis tróficos. Ora, gente, essa também é uma das máximas da biologia, né? Compostos não biodegradáveis, eles tendem a se acumular, diferente dos biodegradáveis. O biodegradável é aquilo que é destruído pela ação de seres vivos. Biodegradável a gente tem como exemplo restos de alimentos, papel, roupas de origem vegetal, esgoto doméstico. Todo esse material sofre a ação decompositora dos micro-organismos e se destrói. Biodegradável. O não biodegradável, como os metais pesados, que é citado na afirmativa E, compõe aquele grupo de substâncias que os micro-organismos não atacam, né? Temos como exemplo de biodegradável plásticos, alumínio, metais pesados, agrotóxicos, material radioativo, tudo isso não sofre ação dos micro-organismos, portanto, é uma forma não biodegradável. Ora, na medida em que metais pesados contaminem o humus, e isso pode acontecer na medida em que lixo não biodegradável se misture com o biodegradável, como pilhas, por exemplo. Esses metais pesados podem passar para o humus, e na medida em que esse humus vai para a floricultura, vai para a lavoura, ele sem dúvida pode entrar na cadeia contaminando. Então, recapitulando, erramos quando afirmamos que, letra B, a decomposição de matéria orgânica que originará o humus precisa ser coberta por uma camada de terra, porque esse processo é anaeróbio e não ocorre na presença do oxigênio, é justamente o contrário.
Uma técnica agrícola muito utilizada por pequenos e médios agricultores em sua lida no campo é a rotatividade de culturas. Com o objetivo de resguardar a fertilidade do solo, bem como diminuir os custos com a adubagem química, é comum que os agricultores alternem o cultivo de leguminosas, como fava, feijão ou soja, com outras culturas de plantas, como milho. Identifique a afirmativa que melhor explica a eficiência dessa técnica. Veja, na alternativa A, eles propõem o seguinte: a ampla liberação de matéria orgânica para as culturas agrícolas a partir da decomposição das leguminosas após a colheita. Ora, gente, essa afirmativa ela é falsa, porque ela propõe que os vegetais vão se alimentar de matéria orgânica resultante da decomposição de plantas. Ora, os vegetais eles absorvem do solo apenas água e sais minerais, e da atmosfera os gases. Ou seja, vegetal não absorve matéria orgânica, portanto é falsa a alternativa A. Afirmativa B. As plantas leguminosas apresentam a vantagem de fixar uma boa quantidade de nitrogênio atmosférico a partir dos estômatos de suas folhas expostas ao ar. Ora, de novo aí nós temos uma falha, porque os vegetais, assim como os animais, eles não conseguem absorver o nitrogênio diretamente do ar. Quem faz isso são os chamados organismos fixadores de nitrogênio. Algumas bactérias, cianobactérias e alguns fungos, chamados fungos micorriza, que vivem associados às raízes de certas plantas. Resumindo então, vegetais e animais não absorvem o nitrogênio diretamente do ar. Somente algumas bactérias, as cianobactérias e os fungos micorriza é que conseguem fazer. Na afirmativa C, as raízes das plantas leguminosas têm a capacidade de deixar o solo muito mais arejado, o que estimula o desenvolvimento de micro-organismos benéficos para as demais culturas agrícolas. Gente, definitivamente não é isso. A vantagem da planta leguminosa não é o arejamento que ela provoca. As raízes das leguminosas são como qualquer outras raízes. Normalmente o arejamento ele é dado ou pela qualidade do solo ou pelas minhocas, que fazem os túneis garantindo o arejamento. Vamos agora à afirmativa D. As bactérias que se desenvolvem nas raízes das leguminosas fazem a conversão de nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados, que aumentam a fertilidade do solo e diminuem os gastos com adubação. Eis aí a resposta certa. As plantas leguminosas, elas em si, que nem foi comentado antes, elas não absorvem, mas elas vivem em simbiose com bactérias, especialmente bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias fixadoras de nitrogênio. Ou seja, bactérias que absorvem o N2, absorvem o nitrogênio atmosférico e convertem em amônia. Esse processo é chamado de fixação. Então, sempre que se planta feijão, por exemplo, essas bactérias se desenvolvem nessas raízes, transformando o nitrogênio em amônia. A amônia, NH3, é um composto nitrogenado. Esse composto nitrogenado é absorvível pela planta e por outras plantas. Então, sempre que se planta uma leguminosa, nós vamos ter um aumento na quantidade de compostos nitrogenados no solo, o que reduz o gasto do agricultor com adubo químico à base de nitrogênio. E por último, a afirmativa E, que propõe o seguinte: as plantas leguminosas transformam diretamente o nitrogênio do ar em compostos nitrogenados, como aminoácidos e proteínas, o que torna o solo mais fértil para as demais culturas que serão plantadas no esquema de rotatividade. Assim sendo, a afirmativa que melhor explica a eficiência da técnica, sem dúvida nenhuma, é a letra D. As bactérias que se desenvolvem nas raízes das leguminosas, que são as bactérias do gênero Rhizobium, elas fazem a conversão do nitrogênio atmosférico, ou seja, elas fazem a fixação, elas transformam o nitrogênio inorgânico em amônia, que é um composto nitrogenado que aumenta a fertilidade do solo e diminui o gasto com a adubação. As indústrias siderúrgicas, bem como as usinas termoelétricas geradoras de energia, utilizam enormes quantidades de água para a refrigeração das caldeiras e de seus sistemas de operação. Às vezes, inescrupulosamente, restos de água quente acabam sendo lançados diretamente nos rios, sem o devido resfriamento prévio, conforme determina a legislação ambiental. Como consequência da introdução exagerada de esgotos quentes em recursos hídricos naturais, temos
Vejam só, a afirmativa A vai fazer essa primeira análise. Qual é a consequência do lançamento de esgoto quente na água? Gente, a questão clássica aqui é o seguinte: na medida em que a água quente é lançada no rio, aquela região do rio onde o lançamento foi feito, a temperatura média sobe. E existe uma relação interessante de solubilidade do oxigênio com a água. Quanto mais quente é a água, menos solúvel é o gás. Ou seja, a solubilidade do gás em água é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais gelada é a água, mais oxigênio ela possui. Por isso que águas oceânicas, como as águas da Antártida, por exemplo, que são águas muito geladas, elas têm uma cadeia alimentar tão rica, porque são águas muito oxigenadas. Agora, o problema da poluição do esgoto quente é o contrário disso. Na medida em que se lança água quente na água, a quantidade de oxigênio na água diminui. E aí os peixes morrem, os seres aeróbios morrem, entram em decomposição e aí os problemas ambientais vão se apresentar. Então vamos analisar por partes agora. A afirmativa A, ela diz o seguinte: a redução dos níveis de sais minerais dissolvidos na água, o que interfere no desenvolvimento das algas do fitoplâncton e no equilíbrio das cadeias alimentares aquáticas. Olha, o candidato até poderia se confundir com isso, porque veja, sais minerais são alimentos das algas do fitoplâncton, mas lembre, isso não tem nenhuma relação. O esgoto quente, ele não tem uma relação direta com os sais minerais. O esgoto quente diminui a solubilidade do gás oxigênio, que vai embora do rio, matando os peixes por asfixia. Afirmativa B. Aumento na concentração de CO2 na água dos rios, o que, por sua vez, contribui para uma maior taxa de fotossíntese nas algas e um aumento da biomassa vegetal dos rios. Ora, gente, cuidado aqui. É verdade que o gás carbônico ele é benéfico para as plantas. Quanto mais gás carbônico, mais fotossíntese as algas vão fazer. Mas, de novo, isso não guarda relação com o esgoto quente. O esgoto quente gera redução de oxigênio. Quanto mais quente é a água, menos solúvel é o gás. Portanto, a alternativa B é falsa. Letra C. Redução do nível de oxigênio dissolvido na água, o que, por sua vez, prejudica diretamente organismos aeróbios, como peixes, moluscos e crustáceos. Eis aí, então, a afirmativa correta. Justamente o que nós tínhamos discutido com vocês antes. Na medida em que se lança água quente, o oxigênio vai embora, os peixes morrem por asfixia. Afirmativa D. Aumento nas populações de consumidores, uma vez que o calor acelera o seu metabolismo e favorece seus processos de reprodução. Ora, gente, é verdade que o calor efetivamente faz isso. O calor acelera o metabolismo, acelera as reações. Mas nesse caso, como há uma redução na solubilidade do oxigênio, os organismos aeróbicos morrem antes disso, né? Portanto, é falsa. Letra E. Aumento da biodiversidade de ecossistemas de rios e estuários, uma vez que o calor favorece os processos de fotossíntese e produção de matéria orgânica. Ora, conforme nós discutimos anteriormente, na medida em que tu lança esgoto quente na água, reduz a taxa de oxigênio dissolvido. Muitos organismos morrem. Isto, diferente do que é afirmado na afirmativa E, reduz a biodiversidade, não aumenta, como é afirmado. Bom, recapitulando então, a afirmativa correta, a afirmativa C. A redução do nível de oxigênio dissolvido na água, o que por sua vez prejudica diretamente organismos aeróbios, como peixes, moluscos e crustáceos. Vamos agora para mais uma questão. A tragédia que abateu sobre o Rio dos Sinos, recentemente, quando morreram toneladas de peixes, vítimas de poluição industrial e doméstica, suscita uma pergunta. Até que ponto o Rio Caí está protegido de evento semelhante? Não existem estudos definitivos que apontem o grau de contaminação dessas águas, mas é certo que a bacia hidrográfica do Rio Caí também enfrenta séria poluição causada por esgotos domésticos, agrotóxicos e resíduos industriais que afetam diretamente a qualidade da água consumida pelos caienses. A bacia do Rio Caí engloba municípios com atividade industrial bastante desenvolvida, entre os quais destacam-se Farroupilha e Caxias do Sul, localizados na Serra, com indústrias reconhecidas como de alto potencial poluidor, principalmente no ramo de metalurgia e metalmecânica. Entre as indústrias de maior potencial poluidor hídrico na região plana da bacia, notadamente na subbacia do Arroio Cadeia, destacam-se os curtumes,
Por diversas vezes, o Arroio Cadeia já enfrentou uma mortandade de peixes que, se não tiveram a dimensão do ocorrido com o Rio dos Sinos, devem servir de alerta às autoridades ambientais. As indústrias, na sua maioria descapitalizadas, apesar da boa vontade, não conseguem tratar seus dejetos. A indústria de conservas Oderich, em Caí, vem tendo essa preocupação. A empresa vem investindo em tecnologias para o tratamento de seus efluentes líquidos, como a construção de lagoas de tratamentos e reatores anaeróbios. A situação é mais grave, no entanto, com relação ao esgoto doméstico, característico de todas as cidades que compõem a bacia. Esses municípios deveriam implantar com urgência políticas públicas para solucionar esse problema, mas em nenhuma delas sequer o assunto é discutido. O texto noticioso citado destaca como problema ambiental mais grave e urgente o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento prévio na bacia hídrica da região. Dentre as possíveis perturbações ambientais associadas ao lançamento de esgotos domésticos em ambientes aquáticos, são feitas as seguintes afirmações. Então agora o teste vai apresentar 5 afirmações, que o candidato vai ter que ler e avaliar a viabilidade ou não, ou a correção ou não delas. Vamos à análise da primeira afirmação. A decomposição de matéria orgânica presente no esgoto doméstico estimula a proliferação de micro-organismos anaeróbios, que liberam toxinas e gases tóxicos na água. Ora, gente, a decomposição de esgoto é um processo tanto aeróbio como anaeróbio. Então, sempre que se lança esgoto doméstico na água, fezes, urina, restos de cozinha, restos de banheiro, o que vai acontecer? A quantidade de bactérias na água vai aumentar, tanto aeróbias quanto anaeróbias. Quanto mais esgoto na água, mais bactérias, menos oxigênio, As anaeróbias, elas liberam gases tóxicos, substâncias tóxicas, o mau cheiro todo é derivado da ação dessas bactérias. Vamos agora analisar a proposição 2. Uma das consequências do lançamento de esgoto doméstico nos rios é a eutrofização desses ambientes. Ora, gente, eutrofização é um conceito importante dentro da ecologia. Eutrofização diz respeito ao excesso de sais minerais resultantes da decomposição de esgoto. Na medida em que se lança matéria orgânica na água, esta começa a ser decomposta. É um processo de mineralização. Matéria orgânica, proteína, gordura presente no esgoto, tudo isso será convertido em sais minerais. Então, quanto mais decomposição de esgoto, maior vai ser a quantidade de sal mineral na água. Isto caracteriza a eutrofização. Isso não é uma coisa muito boa, porque na medida em que aumenta a quantidade de sais minerais, aumenta também, exageradamente, a população de algas. A água passa a ficar esverdeada. A luz não consegue passar para as camadas mais inferiores, prejudicando os organismos lá embaixo. Então, eutrofização, excesso de sal mineral na água. Lançamento de esgoto doméstico, uma vez decomposto, faz aumentar o nível de sal mineral na água. Portanto, o esgoto está associado à eutrofização. Está correta a afirmação 2. 3. O excesso de sais minerais resultantes da decomposição da matéria orgânica do esgoto doméstico estimula a proliferação excessiva de algas, o que, por sua vez, dificulta a passagem de luz para as camadas mais profundas do rio. Esse, conforme acabamos de comentar, é um dos grandes problemas do esgoto doméstico. Ele faz aumentar a decomposição das fezes, a decomposição da urina, a decomposição dos restos da cozinha, faz aumentar a quantidade de sal mineral na água. As algas se proliferam em excesso, a água fica esverdeada e a luz não passa para as camadas inferiores. Lá embaixo, sem luz, as algas lá de baixo morrem. Na medida em que as algas das regiões inferiores do rio morrem, a produção de oxigênio pela fotossíntese também cessa, o que vai levar à morte de muitos peixes. Vamos ao item 4. Uma das causas da grande mortandade de peixes verificadas em regiões de despejo de esgoto doméstico não tratado é a redução dos níveis de oxigênio dissolvido. De novo, voltamos à questão do oxigênio. Na medida em que a gente lança esgoto na água, a população de micro-organismos aumenta, a quantidade de bactérias decompositoras aumentam, tanto anaeróbias quanto aeróbias. Muitas das bactérias decompositoras consomem oxigênio.
Então, quanto mais esgoto na água, mais bactérias aeróbias, maior é o consumo de oxigênio dessa água, reduz o nível de oxigênio dessa água, levando à morte de muitos seres aeróbicos, como peixes, moluscos e assim por diante. E por último, a afirmativa 5. O esgoto doméstico não é prejudicial para todas as espécies aquáticas, uma vez que algumas são beneficiadas com a morte dos organismos aeróbios. Isso é verdade também. Apesar de o esgoto doméstico ser um drama ambiental, causar impactos ambientais, não podemos nos esquecer que diante de uma situação de crise, sempre tem aquele que leva vantagem. Então, na medida em que aquele esgoto cai na água, muitos peixes morrem. Porém, as bactérias que decompõem esses peixes se beneficiam. Elas têm uma oferta de alimento maior e se proliferam. Então, nós temos 5 afirmações corretas, o que nos dá como gabarito a alternativa A. Todas as afirmativas são verdadeiras. A comercialização de alimentos transgênicos ainda é polêmica. Empresas, produtores e cientistas que defendem a nova tecnologia dizem que ela vai aumentar a produtividade e baratear o preço do produto, além de permitir a redução dos agrotóxicos utilizados. Os que a atacam, como os ambientalistas e outra parcela de pesquisadores, afirmam que o produto é perigoso. Ainda não se conhece nem os seus efeitos sobre a saúde humana, nem o impacto que pode causar ao meio ambiente. Apesar de parcialmente proibida a produção desses alimentos no Brasil, nada garante que o consumidor já não esteja comendo produtos transgênicos sem saber. Eles podem estar chegando a partir da importação de alimentos e matérias-primas de países como a Argentina e os Estados Unidos, que já cultivam e comercializam os transgênicos há alguns anos. Apesar de toda a polêmica envolvida nos bastidores da produção dos efeitos biológicos da produção e do consumo de alimentos transgênicos, podemos estar diante de um marco histórico no processo de produção alimentar que garante o sustento de uma humanidade que não para de crescer. A respeito dos alimentos transgênicos e dos processos envolvidos na sua produção, são feitas as seguintes afirmações. A utilização de técnicas de transgenia vegetal pode implicar num aumento na produção de carnes na pecuária para o sustento humano de proteína animal. Ora, gente, na medida em que se modifique geneticamente animais, sem dúvida nenhuma, podemos produzir vacas, porcos, galinhas transgênicas, com genes que estimulem o animal a produzir mais proteína. Certamente no futuro, animais que serão manipulados geneticamente pela técnica da transgenia serão animais mais produtivos que os atuais. Então, sem dúvida nenhuma, faz sentido afirmar o número 1. Vamos à afirmação número 2. Uma das consequências indiretas da técnica de transgenia é o aumento da variabilidade genética verificada dentro de uma espécie. Ora, gente, essa afirmação diz exatamente o que é a transgenia, Porque a transgenia consiste na implantação de material genético de outras espécies num animal ou num vegetal. Na medida em que se pratica a transgenia, tu faz uma mistura, tu cria um híbrido com espécies diferentes. Então, a transgenia, na verdade, faz aumentar a diversidade genética. É correto o que é afirmado no item 1. Vamos ao item 3. Organismos transgênicos são aqueles que apresentam segmentos de DNA transplantados de outros organismos de mesma espécie. Opa! Cuidado aqui, gente. A transgenia é justamente o contrário do que está sendo afirmado aqui. DNA, material genético de outras espécies, de espécies diferentes, são ministradas no organismo. É daí que vem a questão da variabilidade. Então, o erro aqui é um erro conceitual. O transgênico, ele mistura material genético de espécies diferentes. Então, é falso, portanto, esse item 3. Vamos ao item 4. O caráter universal do código genético confere aos cientistas a possibilidade de manipulação e de criação de novas formas de vida. Ora, gente, o caráter universal do DNA, que é proposto nesse item 4, diz respeito à estrutura de leitura do DNA em todos os seres vivos ser a mesma. A lógica dos códons, a lógica da sequência de bases nitrogenadas do DNA é a mesma em todos os seres. A forma como uma bactéria
bactéria sintetiza as suas proteínas ocorre de uma forma muito semelhante à forma como os nossos ribossomos humanos sintetizam as proteínas humanas. A leitura de código é igual. Na medida em que todos os seres têm um código praticamente igual, fica muito fácil fazer esse trabalho de manipulação, de transferência de um gene para outro. A dificuldade, claro, reside apenas na técnica de fazer a cirurgia, de implantação do DNA, mas o princípio de leitura é basicamente o mesmo. Por isso, essa é uma das vantagens e é verdadeiro o item 4. Vamos ver o item 5. Atualmente, o objetivo do desenvolvimento da transgenia vegetal tem como foco a redução dos custos de produção através da obtenção de plantas resistentes aos herbicidas ou resistentes às próprias pragas, bem como o aumento da qualidade nutricional do produto. Gente, quando a transgenia é aplicada à agricultura, e aí é um dos pontos polêmicos dessa história toda do transgênicos, às vezes quer se produzir o quê? Por exemplo, uma soja que resista a doses maiores de agrotóxico. Assim, é possível aplicar mais defensivo na lavoura, matando a praga sem prejudicar a planta. O que se discute é que, na verdade, esse uso excessivo de agrotóxicos pode contaminar a planta, mas o fato é que isso é uma das vantagens da transgenia. Tu pode desenvolver plantas mais resistentes ao inseticida, o que permite a utilização de mais inseticida para o combate à praga, ou então, como a Embrapa tem feito, desenvolver plantas transgênicas que sejam mais resistentes às pragas, né? Reduzindo assim a utilização do agrotóxico. Então, agora que a gente fez essa análise, vamos à pergunta. Em relação às afirmativas, identifique a opção correta. Então, eles apresentam várias alternativas, no qual o candidato tem que perceber o que era falso e o que era verdadeiro naquela questão transgênica que foi explicada. Então, vejam, a única falsa que nós tínhamos ali era o item 3, né? Então, o que nos dá como resposta correta a letra B. Os Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia vão financiar 41 projetos de pesquisa com células-tronco adultas derivadas da medula óssea, do cordão umbilical e de outros tecidos e embrionárias. Entre as propostas selecionadas, 38 envolvem estudos com células-tronco adultas e 3 com as embrionárias. Os estudiosos acreditam que, mais do que uma aplicação terapêutica, a principal contribuição das células-tronco embrionárias será o conhecimento do mecanismo de diferenciação celular, chamado de transdiferenciação. As células-tronco têm a capacidade de se transformar nos mais variados tecidos do organismo. Em relação às células-tronco, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos analisar agora esse nosso teste aí, né, que vai analisar as células-tronco e em algum momento eles vão falar algo que não corresponde com o conceito. Então, vamos analisar primeiro a alternativa A. Células-tronco são células com capacidade de autorreplicação, isto é, com capacidade de gerar uma cópia idêntica a si mesma e com potencial de diferenciar-se em vários tecidos. Gente, esse é o grande negócio dessa nova biotecnologia, que é o tratamento de células-tronco. Algumas células de origem embrionária, elas são células que têm as potencialidades de se transformarem em outras células. É o processo chamado de diferenciação celular. Então, a partir de uma célula-tronco, em teoria, é possível fazer células musculares, células ósseas, células hepáticas e, quem sabe, até mesmo neurônios, né? Para reconstituição de corpos, de acidentes. Enfim, é uma técnica muito interessante. E a grande vantagem dessa célula é justamente o seu poder de se transformar em outras células. É o poder de diferenciação que ela tem. Ela é uma célula que ela não é especializada, não tem nenhuma especialização, mas, em princípio, ela pode se transformar em várias outras células. Vamos ver a alternativa B. Entre os diversos benefícios da coleta de sangue do cordão umbilical e placenta, pode-se destacar que esse tipo de célula-tronco são totalmente compatíveis com o receptor e não envolvem descarte e destruição de embriões para sua utilização em pesquisa.
Bom, gente, nessa alternativa B, né, envolve uma questão ética muito discutida em relação às células-tronco. Às vezes, as células-troncos elas são retiradas de embriões, células embrionárias que podem se diferenciar em células de demais tecidos. E isso gera, sem dúvida, uma questão ética, porque um embrião, um ser vivo, está sendo destruído. Mas hoje existem alternativas. No tecido umbilical, do cordão umbilical, nós encontramos muitos tipos de células-tronco. E esse tipo de célula é, no fundo, um tipo de célula ideal, porque ela é do próprio indivíduo. Se a célula do cordão umbilical de um bebê for guardada e posteriormente ele utilizar essa célula, ele tem uma célula que é totalmente compatível com o seu código genético. Então essa é a vantagem que é aplicada na alternativa B. Vamos à alternativa C. As células do sangue do cordão umbilical e da placenta possuem uma desvantagem maior sobre as células-tronco embrionárias ou adultas da medula óssea, devido à sua facilidade de obtenção. Gente, há um probleminha de raciocínio aí. Veja, retirar células-tronco de material do cordão umbilical é muito mais fácil, é muito mais simples do que retirar células-tronco de tecidos do corpo, internamente, como o caso da medula, né? Tem que se fazer uma técnica invasiva, uma incisão, penetrar o indivíduo no seu tecido ósseo para então retirar a célula-tronco da medula. Então essa técnica, não é, lógico, é uma técnica, mas a técnica de retirada do cordão umbilical é muito mais simples, o que invalida o raciocínio. Essa afirmativa, ela está enrolada, portanto ela é a falsa. Vejam a D, ó. As células-tronco se caracterizam por serem células indiferenciadas e não manifestam nenhuma forma de especialização. Essa é a grande caracterização da célula-tronco. Ela não se desenvolveu, ela não se especializou, ela pode se transformar em qualquer tecido. Então essa é a grande vantagem terapêutica, que aliás é o que é afirmado na afirmativa E, ó, observem. A vantagem terapêutica da utilização de células-tronco é que essa terapia poderá ser usada no tratamento de doenças e lesões através da substituição de tecidos doentes por células saudáveis. Ora, a utilização dessa técnica, que é a utilização das células-tronco, vai possibilitar que a medicina do futuro faça justamente esse tipo de tratamento. Células doentes, tecidos doentes, sejam substituídos por células originárias de células-tronco e o problema da pessoa seja resolvido. Então, recapitulando, a questão correta que nós tínhamos que marcar é a alternativa C, é justamente a que contém a falha de raciocínio. Ó. As células do sangue do cordão umbilical e da placenta possuem uma desvantagem maior sobre as células-tronco embrionárias ou adultas da medula óssea, devido à sua facilidade de obtenção. A facilidade de obtenção é que é a vantagem. Então essa, portanto, é a falsa.